Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Marcelo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a carreira militar. Quais são as graduações, quais são os postos, quais são os cargos que os policiais militares ocupam aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários que vocês me enviaram via WhatsApp, via e-mail e deixaram também aqui no canal do YouTube, onde eu fiz um vídeo falando sobre a reação do Felipe Neto em relação aqui ao meu canal, né? E porque, na verdade, o Felipe Neto ele não fez não teve uma reação diretamente com o meu canal. Eu recebi uma notificação de um vídeo e aí eu fui verificar, estava o Felipe Neto do lado falando que como é que pode um vídeo não ter mais de 1 milhão de visualizações. Então isso aí eu achei estranho, fiquei um pouco chateado, né? Chateado comigo mesmo, nada a ver com o Felipe Neto. Acho que se ele tem lá 30 milhões de pessoas assinantes no canal dele, ele tem a competência dele, tá? Independente do perfil, independente do tipo de público que tem lá, tá? Então, mas vamos lá. A gente vai continuar com o canal assim, mas eu fiz um compromisso aqui com vocês, que era pelos próximos 30 dias, a gente postar pelo menos um vídeo aí. Então é isso que a gente vai fazer. Eu fiz uma busca, eu estou seguindo aí as orientações que vocês deixaram para a gente falar sobre a carreira militar, é isso que a gente vai falar. Pegar entrevistas, então já estou verificando aí com os clientes que são policiais militares, tá? Como é que a gente pode fazer uma entrevista, tem que tomar cuidado porque existe aí uma exposição da figura da polícia militar e do próprio policial, então a gente tem que tomar cuidado, tem que pedir autorização, então a gente vai seguindo as ideias de vocês. Se vocês tiverem mais sugestões, pode botar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver aí mais sugestão, se você tiver mais críticas a fazer, pode colocar aqui, não há problema nenhum. A gente está aqui para ajudar vocês, para a gente fazer esse canal crescer e virar uma comunidade aí voltada aí para os concursos da Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei também que a intenção também é ajudar outros candidatos de outros concursos de outros estados. Tá? A gente mantém isso aí, é claro, mas conforme as pessoas forem solicitando aí, a gente vai fazendo aí as nossas análises para saber até onde a gente pode ir, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a carreira do policial militar. Como é que ele ingressa na Polícia Militar? A gente já sabe que é através de concurso, né? Existem outras duas formas, que é a nomeação ou a inclusão, mas a gente vai falar aqui sobre concurso público. Então, assim que o candidato se submeter a um concurso público, seja ele para soldado, seja para oficial, ele vai se matricular no curso, se ele for aprovado em todas as etapas do concurso, ele realiza a matrícula e essa é uma das formas de ingressar no curso, na Polícia Militar daqui do Estado do Rio de Janeiro, que é através de matrícula nos cursos de formação, seja de oficial ou seja de soldado. Só existem duas formas de se ingressar, ou é como soldado ou é como oficial. Tá? É claro que a legislação ela pode fazer umas alterações aí no futuro, mas atualmente ou você entra como soldado combatente ou você entra como oficial. Combatente também, existe a possibilidade de oficial da área de saúde, seja médico, seja dentista, tá? Pode ser que existam outras possibilidades aí também aí de outras áreas, tá bom? Mas em princípio é isso aí. Então vamos lá, você sabe identificar uma graduação? Você sabe identificar quem é cabo, quem é sargento, quem é tenente, quem é coronel? Então eu vou deixar aqui algumas imagens para você identificar, tá bom? A gente vai começar, a gente tem que entender que a carreira são de duas formas, como eu falei. Você entra como soldado ou como oficial. Para as praças, o cargo é considerado como graduações. Para os oficiais é considerado como postos. Então, só uma questão de nomenclatura para diferenciar as duas carreiras. São duas carreiras distintas. Eu quero fazer uma observação onde as polícias militares de todos os estados, assim como os bombeiros militares de todos os estados, eles são órgãos da reserva, são forças auxiliares e órgãos da reserva do Exército Brasileiro. Para quem não sabe, são 3 forças armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas as forças auxiliares, bombeiro, militar e polícia militar, eles são forças auxiliares do Exército. Então, em regra, costumam seguir sempre as mesmas normas que o Exército Brasileiro. Por que isso? A Marinha, vou dar um exemplo, o regulamento disciplinar da Marinha é totalmente diferente do regulamento disciplinar do Exército. E os estados
as polícias militares dos estados, eles seguem os regulamento disciplinar do Exército, com algumas alterações, claro, voltada aí para cada estado. As graduações e os postos, as carreiras dentro das polícias militares, eles tendem a seguir a mesma carreira que no Exército Brasileiro. Nós temos duas formas de ingressar, como praça e como oficial. Então são duas carreiras distintas. Como é que você consegue identificar? Vou botar para você aqui na tela as insígnias, que é a representação de cada posto e de cada graduação, para que você possa identificar aí o que é um soldado, né? Como é que você visualiza um soldado e o que é um coronel. A outra coisa que eu preciso observar também, no Exército existe lá os postos de oficiais generais, que é general de exército, general de brigada, general de divisão, mas nas forças auxiliares não existem. O último posto a ser ocupado é de coronel. Uma observação que eu tenho que fazer para você. No Exército Brasileiro, o soldado ele é incluído como primeira classe ou segunda classe. Na Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro, já foi primeira classe e já foi segunda classe. Não é mais. Hoje o soldado ele é enquadrado em 3 classes. Classe C, classe B e classe A. Mas Marcelo, e aí? O que significa cada coisa disso aí? Vamos lá, vou explicar em detalhes para você. O soldado classe C, ele é aprovado no concurso e no momento que ele faz a matrícula, ele é incluído na instituição, ele é incorporado na Polícia Militar e ali ele é enquadrado como soldado classe C. E ele vai nessa condição de soldado classe C até ele completar 5 anos após a formatura. Então ele vai lá, faz o curso de formação, que normalmente demora 10 meses ou 12 meses, e depois desse período ele vai ficar até mais 5 anos na corporação como soldado. Então, 5 anos após a formação, ele é considerado como soldado classe C. Ultrapassou o período de 5 anos após a formatura, ele automaticamente é enquadrado como soldado classe B. E aí ele fica nessa condição de soldado classe B até ultrapassar 10 anos de serviço, de contínuo serviço. Ultrapassados esses 10 anos de contínuo serviço, automaticamente ele é estabilizado e entra como soldado classe A. Então, na verdade, e aí ele vai ficar até ele ser promovido a cabo ou a sargento, se ele fizer um concurso interno, ou então se ele for licenciado, for excluído, passar para inatividade, tá bom? Então, só para vocês entenderem, Marcelo, eu sou soldado classe C, eu sou soldado classe A. Se você verificar que o cara é soldado classe A, já sabe que ele tem mais de 10 anos. Alguma coisa está errada, e ele não foi promovido por algum motivo. Então, só para vocês entenderem, tá? Uma observação que eu quis passar para vocês aqui. Como eu falei, são duas carreiras, as carreiras de praças e as carreiras de oficiais. Marcelo, são duas carreiras, mas o cara que entra como soldado, ele pode ser oficial? Pode. Aí uma outra situação, não vou entrar em detalhes aqui, porque não faz parte da carreira, tá? Mas o que você tem que entender é que são duas carreiras, tá? Vamos lá. Quando é que começa a carreira de praças? Começa lá no soldado, classe C, automaticamente ele vai para a classe B, depois classe A, se ele ultrapassar o prazo, né? Mas ele pode ser promovido a cabo, automaticamente pelo tempo, conforme vai tendo inatividade, vai tendo policiais que vão passando para inatividade, ou por óbito, ou por aposentadoria, ou por licenciamento, reforma, seja o que for, ele acaba deixando aquela vaga, aquele claro, né, do cargo de cabo e automaticamente abre vaga para o soldado. Vamos dar um exemplo. Se o cabo for promovido a sargento, aquele claro, aquela vaga fica aberta e automaticamente as outras pessoas que são soldados vão ser promovidos. Tá bom? Isso é uma questão de... Normalmente a promoção ela é automática para a turma toda. Se não houver impedimento para um determinado soldado, se ele estiver respondendo processo judicial, automaticamente ele vai ser promovido aí por tempo. Então a promoção de soldado para cabo ela é por tempo. Tá? Mas também, de vez em quando, a corporação, ou seja, a Polícia Militar, ela abre um concurso aí para sargento. E aí ela libera a vaga para os cabos e libera também para os soldados, desde que preencha alguns requisitos. Mas aí vai ter que fazer uma prova interna. Se for promovido, às vezes o soldado ele pode ultrapassar a frente até de um cabo mesmo. Tá bom? Então isso é importante observar também que existe essa forma de progressão na carreira através de concurso interno. Não é sempre que acontece, mas o último que aconteceu, salvo engano, foi
em 2014. De lá para cá, não lembro de ter acontecido novamente, não. Acredito que agora em 2019 pode ser que tenha. Bom, seguindo a carreira. Soldado, né, dentro daquelas classes. Depois nós vamos a graduação de cabo. Depois para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí encerra a carreira das praças. Existe a possibilidade do subtenente ser promovido a oficial, tá? Mas aí é uma outra situação, são condições específicas, existe uma legislação própria para isso, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas você sabe, se você entrar como soldado, você vai parar como subtenente ao longo aí de 30 anos de serviço. Nós vamos falar agora sobre a carreira de oficial. Seguindo o mesmo exemplo, para ingressar na carreira de oficial, você tem que passar pelo concurso público, lá são 7 etapas, exame intelectual, exame médico, exame físico, exame antropométrico, pesquisa social e avaliação psicológica, tá? Tem o exame toxicológico também. Bom, submetido a todas essas etapas e aprovado, o candidato vai ser matriculado no curso de formação de oficiais. Bom, esse curso tem duração normalmente de 3 anos e durante o curso de formação ele é considerado aluno. Sendo aprovado no curso de formação, automaticamente ele entra ele ocupa o cargo de aspirante a oficial. O aspirante, após o curso de formação, ele não é oficial. Esses dois aí são considerados praças especiais. Mas Marcelo, o que é praça? Praça, lembra que eu falei que existe uma carreira para praças? Do soldado até o subtenente? É uma carreira para praça. Marcelo, o que são praças especiais? Normalmente os alunos são praças especiais, nesse caso aí do aluno do curso de formação de oficiais, e o aspirante, ele não é oficial, também não é praça, ele é uma praça especial, então ele fica entre um e outro. E nesses casos, as praças especiais, eles têm precedência na antiguidade em relação às praças, ou seja, eles são mais antigos que os subtenentes, ou seja, é mais antigo que todas as praças. Tá? Então, se um primeiro sargento se deparar com um primeiro sargento com 25 anos de serviço, se deparar com um aluno, ele é subordinado àquele aluno ali, ok? Então, estou falando em questão de hierarquia. Bom, como o aluno do curso de formação de oficiais e o aspirante não são oficiais ainda, existe um prazo ali para ele ingressar no quadro de oficiais. Quando ele ingressa no quadro de oficiais, ele entra como segundo tenente. Existe um prazo também. Esse prazo que eu falo entre uma graduação e outra, entre um posto e outro, é justamente o que a gente chama de intertício. Tá? Ou seja, é o período que ele leva para ser promovido de um cargo para o outro. Então, quando o aspirante ele ingressar no quadro de oficiais, ele vai ingressar como segundo tenente, logo em seguida vem como primeiro tenente, depois capitão, logo em seguida major, tenente-coronel e coronel. A Polícia Militar ela subdivide a carreira de oficiais em oficiais subalternos, depois oficiais intermediários e depois oficiais superiores. Marcelo, e aí? Onde é que enquadra um ou outro? O primeiro tenente e o segundo tenente, eles são oficiais subalternos. O capitão, ele é considerado oficial intermediário e logo em seguida vem os oficiais superiores, que é major, tenente-coronel e coronel. Essa aí é a carreira, tanto de oficiais quanto de praças. E dentro de cada uma delas nós temos aí a progressão funcional, começando de soldado até subtenente para praças e de segundo tenente até coronel para os oficiais, lembrando que existe as praças especiais, que é o aluno ao curso de formação de oficiais e o aspirante, sendo que eles são mais antigos que as praças. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta aí, compartilhe nas redes sociais. Não esqueça de acionar o sininho para você receber as nossas notificações. Grande abraço, até o próximo vídeo. E se você quiser sugestões para próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Um grande abraço.